Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, número 2401, não roubarás. É o 7º mandamento. Sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo nos mesmos bens. Então, primeiro é tomar ou reter. Tomar fica para se reter é o quê? A pessoa empresta algo e você retém como se fosse seu. Né? Os bens do próximo ou lesá-los de qualquer modo nos mesmos bens. Um exemplo claro é deterioração de patrimônio público, por exemplo. Então, você destruir a propriedade do próximo, você destruir a casa, destruir a propriedade, destruir sabe lá o quê. Então, não é o roubar, não é só lá pegar e pronto, isso também. Mas abarca essas outras realidades também, seria contra o 7º mandamento. Bem? Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Então, por quê? Porque afeta a própria vida, né? Então, você tirar a subsistência de alguém. Exige em vista do bem comum o respeito à destinação universal dos bens e do direito da propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens do mundo, né? Número 403. O direito à propriedade privada adquirida ou recebida de modo justo, não abole a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige e o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. Então, isso é algo que marca a ideia do catolicismo há muitos séculos, mas aí na Era Novara, o Papa, diante do comunismo, aquela coisa toda, deixa claro isso. A propriedade privada, ela faz parte dos bens destinados por Deus, tá? Usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como própria dele, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz com que o detentor, um administrador da providência, para fazê-lo frutificar e para repartir os benefícios dessa administração a outros, seus parentes em primeiro lugar. Então, o bem, ele não é propriedade privada para, como vai dizer o profeta Amós, acumular. Mas a propriedade privada existe para fazer o bem, para ser destinada à manutenção em primeiro lugar do quê? Da família. Tá? Então, por que a propriedade privada existe?
para que ela possa ser usufruída pela família e dela ser educado os filhos, educado as pessoas e por aí vai. Então, aí sim a propriedade privada ela reveste daquilo que ela é, tá? Daquilo que é a razão dela, a manutenção da vida humana, certo? Usando aqueles bens que possui legitimamente, tá, em primeiro lugar, os bens de produção material e imateriais, como terras ou fábricas, competências ou profissões, requerem os cuidados de quem os possui, para que a sua fecundidade aproveite o maior número de pessoas possível. Tá? 406. A autoridade política tem o direito e o dever de regulamentar, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade. Aonde está isso na lei? No nosso caso está no Código Civil. Então o Código Civil, ele que disciplina propriedade, transmissão de bens, escritura, tudo que é necessário para quê? Para que fique claro a relação de posse, tá? E como essa posse é transmitida, como essa posse é vinculada, seja lá o que for, tá? Tanto que a própria igreja, ela é propriedade, a mesma coisa. O que é uma propriedade de uma igreja? Ela é um espaço para o exercício do culto, para fazer o bem às pessoas e para evangelizar. Então é para isso que uma propriedade... E aí está dentro do mesmo Código Civil, está dentro do mesmo processo. Tá? Como o lugar em que estamos agora. Respeito à pessoa e seus bens. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude da temperança para moderar o apego aos bens do mundo. Então, não ficar com ambição. Hoje a gente tem às vezes um problema que ambição parece virtude. Ambição não é virtude, ambição é vício. Ambição é defeito. Tá? Então a temperança vai regular na medida do que? Escuta, por que eu estou acumulando tanta coisa? Por que eu estou fazendo tanta coisa? Segundo ponto, a virtude da justiça, para preservar os direitos do próximo e lhe dar o que lhe é devido. Então, não ficar, por exemplo, a exploração imobiliária. Então, você compra um monte de terra e deixa lá. Tá? E larga lá para valorizar. Quer dizer, esse tipo de coisa a gente precisa refletir se é cristão isso, né? Se é cristão, tá? Solidariedade segundo a regra áurea, segundo a qual a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer em sua pobreza. Então, respeito aos bens do outro. O 7º mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. É o caso de necessidade urgente e evidente em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo e roupa, é dispor do uso dos bens dos outros, tá? Então, obviamente, se há permissão para o uso daquele bem, obviamente não há roubo. Tá? Essa coisa de destinação dos bens enquanto urgente e evidente necessidade, então, como está lá nos Estados Unidos, agora um furacão daquele. Então, em certas situações, você tem que dispor dos bens públicos ou até dispor de bens privados para acudir necessidade de pessoas para um momento específico. Não pode usar aí, estou passando fome, quebra uma vitrine para pegar a televisão. É meio estranho isso, né? É meio estranho, né? Que raio de necessidade é essa? Tá? Então a pessoa, ela pega esse raciocínio aqui e usa de modo errôneo. Usa de modo errado. Então aqui é para realmente quando a vida está afetada.
Ficou claro? Tá? Ô, padre, num caso que acho que passou na TV de um pai que ele roubou o supermercado porque os filhos estavam passando fome. Isso daí tem história, mas história. Né? Isso seria pecado? Não, então. Mas para a lei é fria. Mas a questão... Para a igreja não, para o Supremo Tribunal Federal, que foi o caso da margarina, que subiu lá para o Supremo, da galinha. O caso da galinha, gente. Você mandar uma galinha que passou por terreno do outro e para o Supremo Tribunal Federal. É um absurdo isso. Mas é que a lei ela é tão fria. A lei não. Isso aqui é para cristão. Tá? Isso aqui é para cristão. Mas a lei não quer nem saber. A lei manda ver mesmo. E aí é algo que a coisa é irrisória. Que o processo que é feito daria para comprar uma granja e não uma galinha. Sabe? Aqui, quando fala da questão da propriedade privada, de não ser um bem só para si, mas também, principalmente para o outro, também entra a questão então a igreja não é contra a reforma agrária. Não. Então é um direito Então, mas tem que ser feita do modo terra devoluta, terra que realmente está. E não entrar, o que chama aquele lugar lá, que entrar lá na Embrapa, destruir tudo e falar que é reforma. Não é reforma agrária. Tá? Então é terra devoluta, é terra realmente que está. A minha cidade é onde que aconteceu a primeira experiência de reforma agrária no século XIX. Então pegaram lá uma velha, cortaram em lotes e os italianos vieram de Vêneto e tomaram posse ali. Tá? Então, isso é tudo com processo. É a mesma coisa. Vamos outro exemplo. Rodanel. Tá? É lícito para o poder público desapropriar? bem comum, sim. É essa a resposta. Então é sempre a resposta ao bem comum. Essa é sempre a resposta ao bem comum. Então, se é realmente, não está lesando e é bem comum, essa é a equação. Tá? Na minha família tem uns terrenos que o governo desapropriou por causa da questão. Aí passou lá, aí eles desapropriaram. Isso é comum, né? Toda maneira de tomar e reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrário ao sétimo mandamento. Assim também, reter deliberadamente os bens emprestados, objetos perdidos. É claro que vamos usar de discernimento aqui. Achou uma moeda de 10 centavos, fica em desespero. É absurdo. Sabe? Absurdo isso. Então, tem que colocar o raciocínio para funcionar. Né? Agora, você empresta as coisas, porque tem pessoas que são largas, né? Então, ela vai emprestando as coisas e simplesmente esquece. Então, é um desprezo pelas outras pessoas que é infinito. Então, aí não é necessidade, é egoísmo. É egoísmo. Tá? Defraudar o comércio. O que é defraudar o comércio? Então, defraudar o comércio é água no leite, defraudar o comércio é soda no leite, defraudar o comércio é álcool na gasolina ilicitamente, defraudar o comércio é tudo isso que a gente vê em que as pessoas usam de forma para explorar as outras pessoas. Isso é roubo. Isso é roubo. Às vezes fica falando, nós vamos falar de corrupção também, mas isso é corrupção também. Quer dizer, isso é roubo também. Então, não dá para falar que é lícito um negócio desse. Tá? Por isso a gente deve pagar a salário injusto. Como que a gente sabe o que é justo e o que é injusto? É a lei que vai determinar isso. Por isso tem salário mínimo. Tá? O salário mínimo e salário máximo, no caso do poder público, é para quê? Para que haja verdadeiramente justiça no pagamento das pessoas. Pelo menos um mínimo de justiça.
Tá? Elevar os preços, que chama especulação. Então, na greve dos caminhoneiros ficou claro, né? Então a pessoa começa, ela vê que há uma necessidade, então ela vai e explora aquela necessidade para se enriquecer em cima do outro. Isso é contra a lei, tá? E além de tudo é pecado também. Ô, padre, Tá? isso encaixaria também, por exemplo, questão de turismo, né? Regiões que fazem esses preços absurdos, porque sabem que vem turista, aquela coisa toda. Né? Outro exemplo, que é um caso bem específico. Você sabe que a pessoa está passando por necessidade e ela está vendendo um terreno super barato porque está na... E você vai lá e explora. Tá? Isso daí é difícil, né? Justificar um negócio desse. Tá? Difícil. Especular sobre a ignorância ou a miséria alheia. Tá? Então, o conto do vigário. O que é o conto do vigário? Você engambelar as pessoas. Certo? Você oferecer coisas que não existem. E simplesmente para tirar dinheiro das pessoas. Tudo isso, obviamente, é pecado. Certo? São ainda moralmente lícitos a especulação, quer dizer, jogar preço lá para cima, né? Inclusive na vida religiosa, quer dizer, São Bento já falava, há um artista no mosteiro que as suas obras sejam vendidas com preço mais... Isso nós estamos no século VI, hein? Que as suas obras sejam vendidas com preço abaixo do que é vendido normalmente no mundo. Porque não é da índole do mosteiro se enriquecer em cima dos outros. Igualzinho os monges de hoje, né? Sabe? Não, mas ainda tem muito monge que... Existem especialidades em mosteiro da Europa que eles têm receitas próprias. E eles, mas tem, claro que tem gente que explora, mas tá errado. Tá errado. Tá? Tá errado, então isso não pode ser feito. Primeiro item aí seria a evangelização, pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, né? Então você vai insuflando para conseguir explorar as pessoas, tentando levar vantagem em detrimento do outro. A corrupção, pela qual se compra, entre aspas, o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito. Mensalão. Tá? O que foi um mensalão? O mensalão é, você compra mensalão, vem de mensalidade, tá? Por um dinheiro desviado da corrupção, então, desviado de verba pública, para garantir a sua votação como governo no Congresso. Isso já vai lá para os seus 12 anos, isso. Hã? Então, é óbvio. E corrupção aí envolvendo agente público, né? Então, corrupção sempre tem dois lados, o corruptor e o corrupto. Corruptor é aquele que compra, corrupto é aquele que vende. Então, obviamente que é pecado um negócio desse. Então, rezar, agradecer dinheiro de corrupção quando a gente vê, isso é absurdo. Isso é blasfemar o nome de Deus. Certo? A apropriação e uso privado dos bens sociais de uma empresa, né? Gente que vai trabalhar e leva tudo da empresa para casa, né? Certo? Isso daí não pode, né, gente? Isso daí não pode, tá? Os trabalhos mal feitos. Então, trabalho mal feito, tanto a nível do poder público, quanto a nível do poder privado. Mau atendimento. Então, aí na área da saúde, na área da educação, professor que não ensina, médico que não cura, engenheiro que faz obra que desmorona, tá? Policial que se deixa corromper, padre que vende sacramento, que é a simonia. Então, tudo isso daí é roubo. Isso aí é roubo. Tá? Então, ninguém tem o direito de fazer isso.
certo? Fraude fiscal, né? Nota fria, certo? Então, você emitir nota de um produto que não existe, você não pagar imposto, você não pagar nada, aí fica difícil. Falsificação de cheque e de fatura. Hoje tem aqui fraude em cartão de crédito, né? Porque cheque quase nem existe mais, né? Então, fraude em cartão de crédito, né? Então, que nem ontem, 24 mil contas bancárias, a pessoa com um programa de computador entra e explora. E, absurdo, roubo. Aí vem aqueles raciocínios de Robin Hood, né? Mas os bancos são ricos. Não interessa se banco é rico ou não é rico. Você não tem o direito de fazer isso com conta das pessoas. Porque aí o banco ressarce, aquela coisa toda, né? Gastos excessivos é pecado. Certo? Então, consumismo, a pessoa precisa cair em si se ela não está pecando. Então, uma coisa que breca o consumista é ele começar a refletir. Eu estou pecando fazendo o que eu estou fazendo. Não importa falar o dinheiro é meu. A questão não é essa. São João Crisóstomo falava, ricos, vocês têm dinheiro, porque Deus permitiu que vocês tivessem dinheiro para ajudar os pobres. Então, essa coisa, o dinheiro é meu, eu gasto onde eu quero, para cristão não funciona isso não. Para cristão não funciona isso não. Então, precisa tomar cuidado com o gasto excessivo. E a gente fazer um exame de consciência. Né? E o desperdício. Né? Jogar comida fora, por exemplo. Né? Então, essa coisa de desprezo pela comida. Né? Por exemplo, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei e a moral exige reparação. Por exemplo, pichação. A gente não reflete sobre isso, né? A gente vê a pichação só como um enfeio. Mas não é só uma coisa de tornar feio. A pessoa vai ter que pintar aquilo de novo, ela vai gastar dinheiro com aquilo. Então, você fazendo algo só para se mostrar, você está roubando. Porque você está depredando uma propriedade. Deu para entender? Isso é um exemplo. Né? Mas destruição de placa, destruição de árvore, destruição de saber lá o quê. Então, tudo isso, obviamente, é roubo também. 410. As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. E não um contrato em que você viola a outra parte, que chama cláusula leonina, né? Então você faz um contrato para explorar os outros, também aí não precisa ser coisa. Mas um contrato que é verdadeiramente justo, ele deve ser cumprido. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre as pessoas físicas ou morais. Por quê? Porque na medida em que os contratos vão sendo quebrados, a insegurança jurídica se instala e ninguém começa a confiar mais em ninguém. Tá? 412. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige restituição do bem furtado seu proprietário. Jesus abençoa Zaqueu por causa do seu compromisso. Se defraudei alguém, restituo o quádruplo. Né? Então não basta chegar para o confessor e falar, eu roubei $1 milhão. O padre vai lá e absolve? Não. Ele pode absolver. Mas ele tem, fora a penitência é outra coisa, tem que restituir, estando incluído na penitência ou não. Porque se você não fizer isso, sua confissão não valeu nada. Tá? Um dos costumes que a gente impõe, às vezes, é o quê? Às vezes a pessoa não tem como devolver. Ir lá e dar. Ou por constrangimento, ou por causar algo pior do que seria se não devolvesse. Então o que ela faz? Ou ela dá algo aos pobres, ou ela faz escondido, por exemplo. Então eu roubei o meu patrão.
Se eu devolver para ele na cara dele, vai me mandar embora, vai causar um rolo, preciso do meu emprego. Então vá, devolva. Deposita na conta da empresa. Acabou. Certo? Então é algo que você pode, mas tem que reparar o mal feito. Tem que reparar o mal feito. Essa coisa eu faço escondido e ninguém sabe, ai que bom, mas Deus está vendo, né? Então a gente tem que ter consciência que Deus está vendo. Isso é uma das coisas da religião cristã, né? Porque a gente sabe que Deus tudo vê. Certo? O equivalente em natureza ou em espécie, quer dizer, natureza em produto, espécie é dinheiro. Se a coisa desapareceu, bem como os frutos e os lucros de seu proprietário legitimamente teria oferido. São igualmente obrigados a restituir proporcionalmente a sua responsabilidade ao benefício oferido todos os que participaram de alguma maneira do roubo, que é os comparsas, né? Ou tiraram proveito dele com conhecimento de causa, como, por exemplo, os mandantes ou os que ajudaram a encobrir o roubo, né? Então, todo mundo aí entra no rolo para que seja restituído. Por isso, comprar coisa roubada também é pecado. Você está contribuindo. O celular é muito baratinho, não vamos ser ignorantes, né? A gente também tem que ter consciência disso. Jogo de azar. Jogo de carta ou as apostas em si não são contrários à justiça. 12.413 aí. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir as suas necessidades dos outros. Então, quando seja o carteado ou seja outro tipo de jogo, em que imediatamente você tem o resultado, isso vai com que excite a área das pessoas, que as pessoas perdem tudo. Uma coisa dessa é pecado. Deu para entender? Tá? A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Você sabe que tem doença disso, né? Tem doença, a pessoa precisa de tratamento nessa área, como se fosse um alcoólico ou outra coisa parecida. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave. Tá? A menos que o dano infligido seja tão pequeno que aquele que sofre não possa razoavelmente considerá-lo como significativo. Então é pelo montante. Já como um jogo de 50 centavos vai morrer por causa disso. Mas aquilo que vá realmente ser significativo. Cada momento ali, não adianta a gente falar qual que é o valor. Você vai ter que ver na situação como isso funciona. Tá? Padre, quem joga peca, mas quem oferece o jogo também, né? Sim, sim. No Brasil isso é crime, né? Porque aí jogatina no Brasil desde 1950, 1940, né? É crime, então não tem como. Tá? Os jogos, por exemplo, Mega Sena, Time Mania, não é pecado. Não, por quê? Porque há espaço. Há espaço. Esse espaço evita que a pessoa... é a imediatez que excita a pessoa. Então, o espaço faz com que a pessoa não entre nisso. Certo? Tá? As nossas tômbolas, rifas, a sua entrada em... Isso no final, é brincadeira. Isso, né? Isso não constitui tirar a vida de pessoa. Né? Então, é esse discernimento que a gente precisa fazer. Ninguém vai perder uma casa numa tômbola de uma paróquia, né, gente? Acho que é uma coisa assim meio estúpida até de pensar isso. Né? Então, tem que ser administrável isso. Tá? O sétimo mandamento proíbe os atos de empreendimento que por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar os seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, vendê-los ou trocá-los como mercadoria. Tá?
Então, a escravidão, obviamente, é crime, mas existe escravidão que escamoteia. Por exemplo, pessoas que pegam estrangeiro, como os bolivianos, por exemplo, contrata por um salário de fome, faz trabalhar 12 horas por dia para ficar rico em cima. Isso é escravidão. Não pega, ninguém vê, ninguém... Mas, escuta, não interessa se ninguém vê ou não. Isso é crime e isso é pecado. Certo? Então, a gente tem que caminhar para uma legalização, tem que caminhar para verdadeiramente relações trabalhistas claras, legais, legítimas. Certo? 415, aí vem coisa agora. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Então, os animais, como as plantas, os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. Então, você destruir a Amazônia é pecado. Além de todo crime, além de tudo aquilo, além de tudo, é pecado, sim. Tá? O uso de recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às dignidades morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. Já virou tema até de campanha da fraternidade, né? Certo? Os animais são criaturas de Deus, que envolve com uma solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e dão glória. Essa é a visão de São Francisco de Assis, né? Tá? A visão da criação como louvor e respeito nisso. Tanto os homens lhe devem carinho, lembremos da delicadeza que os santos, como São Francisco de Assis, São Felipe Neri, tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo serviço dos animais para alimentação, tá? Então, você pode ser vegano do jeito que você quiser, mas você não pode falar que é ilícito quem não é. Certo? Então, para nós, desde a lei de Noé, é lícito você usar animais para alimentação. Certo? Mas também não vai fazer o animal inchar de coisa para matar as pessoas, né? Certo? Uma pessoa, por exemplo, que não come os animais por essa questão de filosofia, também está pecando por isso, né? Que coloca um animal no lugar de Deus, por exemplo. Não, aí vai falar aqui daqui a pouco. E a confecção das vestes. Tá? Agora, eu não posso extinguir uma raça, extinguir uma espécie de animal para me beneficiar. Eu posso, com a permissão do IBAMA, por exemplo, criar jacaré, não sei também como isso funciona, mas sei que tem criação de jacaré, e você usar para fazer, aí eu estou na licitude. Agora, eu não posso depredar a natureza para fazer isso. Deu para entender? Então, o casaco de chinchila, por exemplo, é caríssimo. Né? Você pode criar chinchila para fazer isso? Para a igreja não tem problema nenhum isso. Não há problema nenhum. E aqui também podem ser domesticados para ajudar os homens nos seus trabalhos e lazer. O que é lazer? Então é pecado ter o animal dentro da gaiola para cantar, contando que seja de acordo com a lei? Não. Não há problema nenhum. Você tem o cavalo para andar. Não precisa ser só o cavalo para trabalhar, o cavalo para andar também. Não tem problema nenhum. Tá? Então isso está dentro da normalidade da vida. Certo? Os experimentos médicos científicos de animais são práticas moralmente admissíveis. Certo? Então, fazer o quê? Né? Se permanecem dentro dos limites razoáveis e contribuem para curar ou salvar vidas humanas. Também não precisa colocar o animal para ficar sofrendo inutilmente. Tá? É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas.
Então, matar animal não dá certo. Tá? Por matar. Isso não condiz. Certo? É igualmente indigno gastar... Aí é o outro lado. Olha a moeda aqui do outro lado. O equilíbrio, né? É igualmente indigno gastar com eles, porque deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Então, a idolatria dos animais é pecado. Gastar com um animal que deveria gastar para o bem de uma pessoa humana é pecado, sim. Certo? É pecado, sim. E entra aqui em roubo, porque animal é coisa. Animal não é gênero. Deu para entender? Tá? Pode-se amar os animais, porém, olha isso aqui. Não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas humanas. Eu não tenho o direito de tratar animal como gênero. Como filho, como sobrinho, como neto. Tá? Então não pode fazer isso. Eu estou me desvirtuando como ser humano. Estou me desvirtuando como ser humano. O animal tem que estar no lugar dele da criação. Certo? Tá? Doutrina social da igreja, no 420. A igreja emite juízo moral em matéria econômica e social, quando exige os direitos fundamentais da pessoa ou da salvação das almas. Então a igreja fala quando a coisa está extrapolando. Tá? Na ordem da moralidade tem uma missão distinta da missão da autoridade política. A igreja não é política. A igreja não é o Estado. Ela emite juízo só para orientar as coisas no mundo. A igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão da sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. Procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e as relações econômicas. 422. O ensinamento social da igreja abrange um corpo de doutrina que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus, com a assistência do Espírito Santo. 433. A doutrina social da igreja impõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo, orienta para a ação. Todo sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente deterioradas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e dos seus atos, que é o caso do capitalismo selvagem. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o seu fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável, que é o caso do capitalismo. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos, a organização coletiva da produção, é contrário à dignidade do homem. Aqui é o comunismo. Tá? Então a igreja, o capitalismo coloca o lucro, o comunismo coloca o Estado. Não interessa que o regime coloque o quê? O que a igreja sempre vai falar? Quem deve estar no centro da coisa? O ser humano. O ser humano e sua dignidade. Então, a igreja não vai canonizar nenhum sistema, mas ela sempre vai chamar atenção para colocar o ser humano como aquele que é o mais importante. Deu para entender? Tá? Ó, 425. A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Né? Comunismos e socialismos. Tá? Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei e do mercado sobre o trabalho humano. Então, sempre vai falar em torno disso, quer dizer, em torno do ser humano. Tá? Olha o final do 25. É preciso preconizar uma regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com a justa hierarquia dos valores
e em vista do bem comum. Novamente, esse bem comum está aí de novo. Tá? Então, sempre os julgamentos vão ser feitos para orientar para o bem das pessoas. Tá? No meio do 26, a vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro e o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade e de toda a comunidade humana. Então, sempre a igreja vai colocar esse prisma do quê? É o ser humano que deve ser colocado aí como o destinatário. 427. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente na obra da criação, dominando a terra. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar também não há de comer. O trabalho para a igreja não é só eu faço para ganhar dinheiro. De acordo com o livro do Gênesis, lá capítulo 1, versículos 26 e 27, quando fala ali de dominar a terra, o trabalho é visto como o ser humano como co-criador com Deus. Então, não é só ser co-criador com Deus, você colocar filho no mundo. Ser co-criador com Deus também é o trabalho. Se você é médico, você vai trabalhar para promover a vida na área da saúde. Se você é engenheiro, você vai fazer as coisas sempre visando o bem. Então, o teu trabalho, não importa que trabalho seja normal, comerciante. Qual a razão da vida? Os comerciantes são aqueles que fazem o círculo do mercado funcionar. O que é um comerciante? É aquele que faz a ponte entre a esfera produtiva e a esfera do consumo. Ele faz essa ponte. Então, ele está servindo a sociedade fazendo isso? Claro que está. Claro que está. Tá? Os políticos como representantes, a mesma coisa. Os juízes, quando julgam, o trabalho deles, a mesma coisa. Então, aquela coisa, o trabalho dignifica o homem e o homem dignifica o seu trabalho. Então, quem não trabalha não deve comer. Essa história, o meu ideal de vida é trabalhar para depois não fazer nada, para a igreja, o que deveria ser a vida de um aposentado, por exemplo? Ele deveria dedicar sua vida à família, ele deveria dedicar sua vida ao voluntariado, ele deveria dedicar sua vida para o bem das pessoas. Esse negócio de ter o ideal de vida, eu quero uma rede para descansar e ficar contemplando o resto, isso não é vida. Então, não quer dizer que vai trabalhar até morrer, mas quer dizer que nas fases da vida, eu vou ver aquilo que é a atividade necessária para eu poder viver e me dedicar à criação. E no caso da criança, por exemplo? O trabalho da criança é estudar e brincar. Porque o que é a brincadeira? É nada mais do que o lúdico, que é o sonho, em que eu vou exercitando aquilo que eu vou ser como adulto. Nada mais do que isso. Mas isso é necessário para a formação. E é claro, o estudo. O estudo. Tá? Então, o ideal de vida do cristão é realmente associar-se pelo trabalho à criação de Deus. E é isso que nos faz verdadeiramente humanos. Tá? O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando a pena do trabalho unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário,
O homem colabora de certa maneira com o Filho de Deus em sua obra redentora. Colocar uma intenção penitencial no nosso trabalho só faz bem, viu? Só faz bem. Porque às vezes você vai encontrar no seu trabalho um fardo e uma cruz que você vai ter que carregar. Tá? Bom, aí falar do nosso trabalho como religioso, aí não precisa nem falar, né? Tá? Quer dizer, nós somos os artífices de sentido da vida das pessoas. Né? Então, tudo aquilo que lemos, estudamos, fazemos é para essas pessoas que trabalham, nós oferecemos sentido para a vida delas. Esse é o nosso trabalho, além de intercessão e companhia. Tá? E é uma cruz também. Mostra-se discípulo de Cristo, carregando a cruz cada dia, na atividade que é chamada a realizar. O trabalho pode ser meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. É o que a gente chama de, conforme Mateus 25, talento. Os talentos recebidos. O que são os talentos? Cada pessoa tem os seus talentos e que vão ser desenvolvidos na aplicação através do trabalho. Não tem ser humano nesse mundo que tem todos os talentos. Não tem ser humano nesse mundo que tem todos os dons e todas as capacidades. Então, a nossa vida é um descobrir daquilo que somos e temos para aplicar em determinado trabalho para o bem das pessoas. Certo? O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Essa é uma frase católica. Tá? Essa é uma frase católica. Então é verdadeiramente isso. O trabalho é para o homem, como o raciocínio do sábado lá, né? E não o homem para o trabalho. Porque você pode cair também na idolatria do trabalho, que chama workaholic. Então, aquele que é viciado num ativismo louco, em que ele começa a perder as estribeiras da própria vida. E a hora que para de trabalhar, ele idolatrou tanto que ele morre. Ele simplesmente morre. Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. No caso do Tá? médico, por exemplo, o médico ele trabalha dias seguidos. Né? Ele tem uma jornada de trabalho muito puxada. Sim. E isso seria errado, não por parte do médico, mas... Então, da necessidade, aí vai trabalhar como cruz. Mas você tem eventos, então você precisa trabalhar como você vai fazer com isso daí. Porque, eventualmente, acontecer alguma coisa assim, agora isso virar rotina é se matar. Né? Isso é se matar. Isso não pode acontecer. Certo? Então, qual que é a mola desse processo? É a ambição? Então tem problema. Tá? É falta de estrutura? Precisa batalhar para essa estrutura acontecer. Então precisa ver o que está acontecendo. Cada caso é um caso. Certo? Isso serve também para quem é militar. Tem muita gente que deixa a família para trabalho. Também serve para isso. Sim, mas é a mesma coisa. Quem trabalha, por exemplo, num outro caso que é plataforma de petróleo, fica 40 dias fora, sabe? Mas ele vai ter a compensação pelos dias que fica em casa. Então, cada trabalho tem a sua cruz, cada trabalho tem o seu... Mas precisa humanizar as relações de trabalho, que chama. Tá? Quando a Revolução Industrial aconteceu, que é do meio do século XVIII para o meio do século XIX, não existia, porque o mundo era rural, 90% vivia no rural. Quando veio aquela coisa de trabalhar 16 horas por dia sem direito a nada, então... houve os levantes, aquela coisa toda, para conseguir direito aos trabalhadores.
E Marx, ele não acreditava que isso pudesse acontecer. Por isso que Marx previa uma revolução do proletariado que ia derrubar o mundo inteiro. Só que o capitalismo, ele resolveu escutar. Nós temos que conceder direitos. Hoje, as relações trabalhistas, elas são muito mais primorosas do que há 50, 60, 100 anos atrás. E a tendência tem que melhorar cada vez mais. E não importa aí qual área seja. Certo? Cada um deve poder tirar do trabalho os meios de sustentar-se, assim é os seus, que é o salário justo, né? Bem como prestar serviço à comunidade humana. 429. Cada um tem o direito de iniciativa econômica. Cada um usará legitimamente de seus talentos para contribuir para a abundância do que seja proveito para todos e colher os justos frutos dos seus esforços. Então, esse direito de iniciativa econômica, essa liberdade de iniciativa econômica é querida pela igreja, sim. Tá? A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim explica o surgimento de conflitos que a caracterizam. E aí, esses conflitos vão ter que ser administrados por uma instituição chamada Estado. É para isso que o Estado existe. Ele vai ser o árbitro das relações de trabalho. Ele vai ser o árbitro das relações econômicas. Por isso, existe a consolidação da lei do trabalho, que é o direito trabalhista, existe o Código Comercial, e por aí vai. Quer dizer, esses direitos e deveres, é o Estado que arbitra tudo isso. Por isso ele se refere a esse passeio jamais, quer dizer, vamos deixar a coisa correr para ver onde chega, uma liberdade de... Não, isso a igreja também não aceita. A igreja reconhece o direito à liberdade das pessoas, porém tem que ser arbitrado pelo Estado. Ficou claro? Tá? 31. A responsabilidade do Estado. Tá aí. A atividade econômica, sobretudo da economia de mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico, político. Tem que ter a jurisdição. Tá? No final aí. O Estado tem o dever, não é o direito, de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Então ele tem que vigiar para que isso aconteça. 432. Os responsáveis pelas empresas têm perante a sociedade a responsabilidade econômica e ecológica de suas operações. Isso daí o Estado também tem que vigiar isso, mas o empresário deveria ter, em primeiro lugar, ele consciência disso. 33. O acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos sem discriminação injusta. Homens, mulheres, normais e excepcionais, ou deficientes, autóctones e estrangeiros, migrantes, né? Então, aí a lei deve garantir com que isso aconteça. 434. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir grave injustiça, que é aquele pecado que clama ao céu, né? Então, tem que haver relações de trabalho que proporcionam salário justo. Um salário que dê para a pessoa suprir as próprias necessidades. Tá? 435. Greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Eu não posso eleger um benefício e destruir todo mundo em função daquele benefício. Tá? Eu não posso eleger um benefício e destruir minha empresa em torno desse benefício. Por outro lado, eu não posso trabalhar sem receber. Então, o primeiro direito de greve surge quando o salário atrasa. Tá? Isso a própria justiça reconhece. Essa é a famosa greve legítima. Tá? Torna-se moralmente inaceitável a greve quando é acompanhada de violência, isso é óbvio, ou ainda quando se lhe atribuem objetivos
não diretamente ligadas às condições de trabalho contrárias ao bem comum. Não ligadas diretamente à condição de trabalho, como que a gente chama essa greve? Você está fazendo greve, mas os seus pedidos, você percebe que não tem muito a ver com os direitos trabalhistas, mas tem a ver com outra coisa. Como a gente chama essa greve? Política, gente. Categorias que fazem greve para influenciar o meio político. Para a igreja isso não. Fala. Tá? Ou contrários ao bem comum, que é destruir uma realidade. Tá? É injusto aí não pagar aos organismos de seguridade social as coisas estipuladas pela autoridade elegível, que é o INSS, né? A privação do trabalho por causa de desemprego, que é o que nós estamos vendo hoje, é quase sempre para quem a sofre um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além de prejuízo pessoal para o desempregado, corre também inúmeros riscos ao seu lar. Então a gente tem que lutar para pleno emprego, como se chama isso, né? E trabalhar para que isto aconteça. Solidariedade entre as nações, aí, 439. As nações ricas têm uma responsabilidade moral grave para com aquelas que não podem garantir sozinhas os próprios meios de seu desenvolvimento, ou foram impedidas de fazê-lo por trágicos acontecimentos históricos. Que é o que a gente está vendo hoje pelos refugiados. Tá? Quando o Papa fala, é em cima disso daqui. Em cima desse princípio. A gente tem que ajudar as nações que têm mais posse, ajudar aquelas que precisam. É o caso do Brasil, que acolheu primeiro haitiano, sírios, e agora está acolhendo venezuelanos, né? Então é algo que vem realmente da doutrina social da igreja. Muitos de nós aqui somos descendentes de imigrantes e imigrantes. Certo? Que foi esse princípio aplicado. Tá? 440. Reparem que tudo isso daqui, gente, é não roubarás, viu? Tudo em vista do bem que sustenta a vida humana. Se vocês repararem, está orbitando tudo em torno disso. Tá? Não vão perder o fio da meada. 440. A ajuda direta representa uma resposta apropriada a necessidades imediatas extraordinárias causadas por catástrofes naturais e epidemias. Mas não basta para reparar graves prejuízos que resultam de situações de miséria, nem prover permanentemente as necessidades. É necessário também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais, para que elas promovam melhor as relações equitativas para os países menos desenvolvidos. Então, não ficar só, também é necessário aquilo que está acontecendo ali, a miséria imediata, mas também lutar para que haja estrutura de sustento da sociedade. Certo? 442. Não cabe aos pastores da igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos. Acho que nunca esse parágrafo do catecismo caiu tão bem como agora. Que agem por própria iniciativa com seus concidadãos. Tá? A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos. Terá sempre em vista o bem comum e conformará com a sua missão evangélica a doutrina social da igreja. Cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais com um zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Mas não cabe à autoridade da igreja fazer isso. Tá? Amor aos pobres, 44. O amor da igreja pelos pobres faz parte da sua tradição constante, isso desde sempre, desde Jesus. Né? Inspira-se no evangelho das bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e na atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para ter o que partilhar com os que têm necessidade. Tá? Então não basta eu trabalhei, eu tenho para mim. Então eu tenho que trabalhar para também dar para os outros.
Tá? Não se estende apenas à pobreza material, isso é importante, viu? Mas também as numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Por exemplo, eu sou professor de uma rede particular. Por que não dá aula de reforço para pessoas pobres na periferia? Não é? Então eu posso usar aquilo que eu tenho para fazer o bem. Para a igreja isso é lei, né? Mas para cristão, porque às vezes o cristão, ele separa a vida profissional dele do ser cristão. Tem que integrar as coisas. E aquilo que Deus me deu como dom, eu partilhar, não só dinheiro. Então eu dou dinheiro, desencargo de consciência, não preciso pensar mais naquilo. Não, eu também preciso contribuir com aquilo que Deus me deu. De capacidade, tá? De dons, de talentos, para o bem das pessoas. Pobre é aquele que tem necessidade. Então essa necessidade também pode ser que uma pessoa que tem um pouco mais de posse, mas está necessitando de outra assistência. Ficou claro? Tá? 46, São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. Tá? Por isso que ele foi exilado de falar essas coisas aqui na cara da imperatriz. É preciso satisfazer acima de tudo a exigência da justiça, para que não oferecemos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. 47. As obras de misericórdia, que o Papa Francisco, no ano da misericórdia, recordou, são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. Corrigir os que erram, obra de misericórdia. Tá? Ensinar os outros a obra de misericórdia. Tá? As obras de misericórdia também enterrar os mortos, rezar pelos mortos de obras de misericórdia. Consiste sobretudo em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um sinal de principais testemunhos da caridade fraterna. Também é uma prática de justiça que agrada a Deus. Hoje a gente tem estrutura, né, de entidades que você contribui para ajudar as pessoas. Então isso daí também entra nisso daqui. Tá? 48. A miséria humana é um sinal manifesto da condição natural da fraqueza que o homem se encontra no primeiro pecado, necessidade de salvação. É também por isso, aqui não está no catecismo, tá? Que todos aqueles que ela atinge, a miséria, são objetos de amor preferencial por parte da Igreja, que desde as suas origens, apesar das suas falhas de muitos seus membros, não deixou nunca de trabalhar para aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser, sempre por toda parte, indispensáveis. Toda a estrutura da pastoral social da Igreja tem isso daqui por fundamento. O que não falta é ordens religiosas, institutos e congregações que nasceram para isso. Com relação a doentes, com relação a migrantes, com relação a prostitutas, com relação a mulheres, mães solteiras, a criança, a menor, seja lá o que for. Não é? Educação. Tá uma legião. Uma legião. Laçalistas, os maristas, hoje a coisa é muito mais fácil. Mas a natureza deles foi por quê? Hoje tem ensino gratuito. Mas quando eles surgiram não tinha. Tá? O Estado não dava ensino gratuito. Então essas congregações surgiram para ensinar os pobres. Para ensinar os pobres.
Então, isso tudo é uma grande riqueza que a igreja sempre exerceu. Sempre exerceu. Tá? No final do 49, dessa forma não se deixa caducar com veemência os oráculos antigos contra aqueles que compram o fraco com a prata indigente por um par de sandálias. Mas esse texto aqui tem 2.800 anos, né? Para ver como isso, né? Enfim. Mas ele os convida a reconhecer a presença nos pobres, como seus irmãos. No dia em que sua mãe repreendeu por manter em casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima, ele replicou: quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é Jesus que servimos. Todos aqueles que nasceram disso, como Madre Teresa de Calcutá, é nessa perspectiva. Tá? Ficou alguma dúvida, gente? Lá na minha cidade tem um amigo meu que vive falando que tem uma teologia da libertação que ela é boa. Seria essa parte da... Tem um documento, tem 2 documentos que surgiram na década de 80, escritos por Cardeal Ratzinger, um que ele foi mais pesado, aí o Papa São João Paulo II mandou colocar a virtude. E ali foi colocado. Tá? Então é bom ler. Mas essa é a perspectiva. A opção preferencial pelos pobres. Quem são os pobres? Pobre é todo aquele atentado na própria vida. Então, sempre a gente tem que ter esse olhar para quem está atentado na própria vida, mesmo se ele tem muito dinheiro. Pode ser que tenha uma pobreza religiosa, uma pobreza afetiva enorme. Então, essa é a perspectiva. Tá? Marx olha só pobre e rico a partir de classe social. Igreja não é assim. Para a igreja, olha o pobre não só dessa maneira. Tá? Isso já é marxismo, é outra coisa. Certo? Então vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.